Eu rezo para que ninguém nunca passe pelo que eu passei, porque eu nunca contei a ninguém o que realmente aconteceu. E de como foi para mim foi muito ruim mesmo. Eu acho que foi um presente incrível de amor que Deus me deu para fazer isso. Minha fé era o materialismo, no que eu acreditava, e todos os meus amigos de doutorado e todos os meus amigos acreditavam que se você não pode medir, ver, pesar, contar, simplesmente não existe. Então, quando eu estava morrendo, as pessoas me perguntaram se eu rezava, e eu fiquei tipo: estou tentando explicar a você que a última coisa no mundo que eu teria feito era rezar, preferia pular da Torre Eiffel do que rezar. Que noção absolutamente tola. Pedi morfina, pedi um médico, porque a dor do buraco no meu duodeno, que estava vazando ácido clorídrico e outros deliciosos sucos digestivos, eu estava me dissolvendo. Eu estava me digerindo por dentro, e se você quer saber como é, pegue um carvão em brasa de um fogo e enfia-o dentro de seu intestino. Eu tinha visto 2 médicos na emergência e eles foram muito legais, mas não fizeram nada, eles apenas me enviaram para a cirurgia. Eles me disseram que eu tinha 1 hora de vida, e que precisava fazer a cirurgia imediatamente, então eles me mandaram para a cirurgia. E sem o conhecimento deles, eu tenho certeza de que não havia ninguém para fazer a cirurgia, então é por isso que eu não recebi nenhum remédio. Eles me disseram, a razão pela qual você teve sua experiência de quase morte foi por causa de todos os narcóticos que você recebeu. Eu disse, eu imploro por qualquer coisa, e não me deram nada por 10 horas. Nada. E quanto a nada, você entende? Quando a enfermeira entrou e disse que eles não conseguiram localizar um médico. Foi quando eu disse à minha esposa, eu disse, diga aos meus pais que eu os amo, e eu disse adeus a todos os meus filhos, e ela estava chorando muito. Na verdade, eu nunca tinha visto ninguém na minha vida chorar daquele jeito. Quero dizer, ela estava chorando da sola dos pés até o alto, e apenas tremendo e latejando. E ela se sentou e eu olhei para ela e eu disse, é hora de eu ir, então eu verifiquei, sabe? Realmente foi muito fácil, eu achei a coisa mais fácil do mundo morrer. Eu estava com muita dificuldade para respirar. Nas últimas horas, tudo o que eu estava fazendo era tentar respirar, eu tive bom senso o suficiente para saber que se você parar de respirar isso seria uma coisa ruim. Tudo o que tive que fazer foi parar de fazer isso, e fiquei inconsciente. Eu acordei, eu estava lá, eu me senti absolutamente fisicamente mais real, mais vivo, e completamente curado do que eu já estive em toda a minha vida. Então a primeira coisa que fiz foi verificar a realidade, que consistia em pegar minhas mãos, e eu me senti do topo da minha cabeça até me senti todo do caminho até os meus pés, e eu estava tipo, sentindo bem. De fato, sentindo-se realmente bem, então eu comecei a fazer uma verificação sensorial. Eu sei que parece muito racional, mas eu era uma pessoa muito racional. Posso ouvir o zumbido das luzes fluorescentes no teto. Ouça-os cantarolando muito alto. E então olhei e percebi que, você sabe que eu era um professor de arte. Então, como em nossa visão, vemos 180 graus se você tiver 2 olhos. Bem, eu estava vendo muito mais de 180 graus. Isso é tão estranho. E também, verifiquei minha profundidade de campo. Você sabe, é como se você focasse algo muito perto fora de foco, e vice-versa. Eu estava indo como se tivesse profundidade de campo completa, quero dizer, estou focado em tudo, e ao contrário, sensível ao toque, e então, eu o vi na sola dos meus pés, é como se eu pudesse ler a textura do linóleo, que passou pelos meus pés, estou tipo, uau, esse linóleo é tão legal. Então estou olhando ao redor do quarto, e minha esposa está do outro lado da cama, e então eu noto na cama coberta principalmente por um lençol, mas a cabeça não completamente coberta, era uma pessoa. E olhei para a pessoa que está de frente para minha esposa, e longe de mim, e para o meu horror tinha uma notável semelhança comigo.
Agora eu sabia racionalmente que não era eu, porque eu estava lá, e como você não pode se ver, pessoas racionais sabem que você não pode bifurcar. Você sabe, quero dizer, isso é loucura. Isso é esquizofrenia, é como se você estivesse de pé sobre si mesmo olhando para si mesmo. Estou certo, né? Como se eu fosse louco. Eu não sou maluco. Este não sou eu. Então estou pensando, como é que se parece tanto comigo? Não, isso é ridículo. Então estou tentando pensar em um cenário. Então o que eu inventei, e percebi que era absolutamente ridículo, foi que o pessoal do hospital francês fizeram uma réplica de cera de mim. Aí eu percebi, eles não tiveram tempo para fazer isso. E isso requer muita habilidade. Porque era uma réplica muito boa. E tipo, qual seria o motivo deles fazer isso? Por que eles iriam criar todo esse problema e despesa? Quero dizer, olhando para trás foi engraçado. Na época foi muito perturbador, então fiquei com raiva. E então tento me comunicar com minha esposa. Ela estava com a cabeça baixa e lágrimas escorrendo pelo rosto. E eu não tenho resposta dela. E era como me deixar furioso. Uma de suas técnicas para me punir quando não estávamos nos dando bem era me ignorar. Então, estou imaginando que ela está realmente muito brava comigo pelo que fiz com ela, e arruinei sua vida. E então me voltei para meu colega de quarto, Monsieur Floren, que era um francês de 68 anos super gentil, doce e doente. Tentei falar com ele. Ele olhou através de mim como se não pudesse me ver, o que é claro que ele não podia. Comecei a gritar com ele, e nenhuma resposta. E agora estou realmente agitado, muito agitado. Então ouvi pessoas do lado de fora da sala me chamando pelo nome. O que eu achei estranho porque eu estava na França e surpreendentemente, as pessoas na França falam francês, e Howard não é um nome francês. Eles estavam falando inglês, então eu ouvi uma voz dizer, Howard, venha conosco. Então eu fui até a porta da sala e havia pessoas no corredor. E o corredor era cinza como uma imagem de TV em preto e branco muito ruim. Muito confuso. O que era estranho, porque o quarto era tão ultra claro. E o corredor era muito indistinto, e havia pessoas lá fora dizendo, venha. E eu disse, você é médico? Estou doente, e devo fazer uma cirurgia. Eu estive esperando, tipo, o dia todo. E eles disseram, nós sabemos tudo sobre você. Estamos esperando por você. Apresse-se e venha conosco. Então, depois de alguns convencimentos, eu tive certeza de que eles eram pessoas do hospital para me levar para a cirurgia. E considerando o tratamento que eu tive neste hospital até agora, o fato de que eles queriam me levar para a cirurgia fazia todo o sentido, quer dizer, eu nunca questionei isso. E assim fizemos uma longa viagem. Inferno é uma separação de Deus, e a única coisa que torna o inferno ruim são as pessoas de lá. Deus não torna o inferno ruim, se eles fossem mais legais um com o outro, seria muito mais agradável do que é. Em sua separação de Deus, também significa todas as coisas boas que Deus nos dá, como não há pássaros, borboletas, flores ou sol, chuva ou vento. Não há doces, não há bolo de chocolate. Não há sorvete. É bem sombrio. O que os psicólogos descobriram quando enjaularam vários animais em uma gaiola por um período de tempo. Eles começam a roer um ao outro, porque essa é a única gratificação que eles recebem. Nos filmes de prisão, há um conceito do novo peixe, quando um novo detento chega à prisão como se todos estivessem animados porque querem iniciá-los. O que geralmente significa estrupo brutal e outras coisas. Então eu era um novo peixe, então, centenas deles tiveram seu caminho comigo. A parte física é horrível. Mas a parte emocional é muito pior que a parte física. Você sabe, quando estava acontecendo e depois que acontecesse, fiquei tipo, como eles podem querer me machucar tanto? Por que eles me odeiam tanto? Você sabe o que eu quero dizer? Essa é a parte que eu não conseguia e eu não consigo entender. Você sabe o porquê? Eu sei o porquê agora, porque eles não se importam.
Eles não estavam fazendo isso comigo pessoalmente, eu era apenas um peixe novo. E quando eles terminaram comigo, eu não estava mais responsivo, fisicamente e emocionalmente. O termo que gosto de usar para descrever era: eu fui atropelado. Naquele lugar, ouvi uma voz que disse: ore a Deus. Não sei quem disse isso, não sei de onde veio, parecia como saindo do meu peito. Pensei, que ideia estúpida. Não acredito em Deus. Não rezo. E a voz disse: ore a Deus. E eu pensei, eu não sei orar, eu não rezava desde criança, eu não rezo, eu não sei uma oração. Esqueça. A voz disse: ore a Deus. Disse muito forte. E eu pensei, ok, como seria para mim orar? E então estou pensando bem. Eu prometo lealdade à bandeira dos Estados Unidos da América. Não, não é isso. 27 anos atrás, nossos pais trouxeram neste continente uma nova nação. Não, também não é isso. Oh, cara, eu não posso pensar. Você sabe, estou me lembrando de coisas que decorei, porque, é claro, da minha perspectiva, um gênio de 38 anos, professor universitário, chefe de departamento, achei que a oração era algo que você memorizava quando criança. Então, estou tentando me lembrar, e finalmente veio algo, como: o Senhor é meu pastor. Fiquei tão animado com isso que me queixei. Me queixei de entusiasmo que eu realmente me lembrei de algo que parecia uma oração. E ao fazer isso, as pessoas que ainda estavam ao meu redor, eles não estavam mais interagindo comigo, porque eu me tornei tedioso e desinteressante. Eles ficaram muito zangados. E eles me disseram em linguagem, que é a pior linguagem que já ouvi na minha vida: Deus não existe, ninguém pode ouvi-lo, e agora vamos realmente machucá-lo. Basicamente me dizendo, o que fizemos antes não era nada comparado ao que vamos fazer com você agora. Eles não podiam suportar a minha miserável e patética oração. E então pensei em outras coisas como: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quero dizer, eu estava apenas lembrando como frases que não conseguia lembrar como um verso inteiro. Estou dizendo essas coisas e está realmente deixando eles com raiva. E o que eu gostava, era que todo esse tempo eu estava indefeso. Não importa o quão duro eu tenha lutado para afastá-los de mim, finalmente eu encontro algo que eles realmente não gostam. E a outra coisa que notei foi que quanto mais eu dizia essas coisas, mais eu as evitava. Eu os estava evitando com raiva. Quanto mais eu dizia essas coisas, mais os afastavam. Estávamos no escuro, então não podia ver nada, mas posso ouvi-los recuando e recuando e recuando. Então estou realmente tornando-os ruins e estou afugentando-os. Então, eu gosto de deixá-los com raiva e estou apenas repetindo essas coisas de novo, e eventualmente, percebo que a única coisa que posso ouvir sou eu, e não posso ouvi-los. Então fico quieto e escuto cuidadosamente. E eu conheço em algum lugar que eles estão lá fora, mas eu não sei onde, mas você sabe que eles estão longe, e isso é bom. Então penso na minha situação e percebo que estou preso, porque não consigo engatinhar, eu não posso me mover, não posso ir a lugar nenhum e não sei onde estou. Quer dizer, eu não tive que debater isso, eu sabia que não estava vivo e não estava no mundo. Onde eu cresci em Massachusetts, tínhamos sistemas sépticos e fossas, então, o que eu achei é que eu tinha ido ao banheiro e pelo encanamento até a fossa. E eu não sei o quanto você gosta de teologia de fossa, mas há camadas na fossa, como no topo está flutuando o material não processado, e quanto mais fundo você vai, mas ele é processado, e então tudo se liquefaz, e eventualmente sai para o poço de lixiviação, e então tudo se liquefaz, e eventualmente, sai para o poço de lixiviação. Era nisso que eu estava tentando pensar, em que parte do sistema séptico eu estava. Eu sabia que minha vida era sujeira, lixo, eu sabia que eu era um idiota egoísta. Quero dizer, que no mundo, eu nunca admitiria isso para você.
Se você e eu tivéssemos nos conhecido, se você tivesse me conhecido como Howard Storm, professor Howard Storm, na Northern Kentucky University, eu faria você me admirar e ser um fã. Tudo o que você seria para mim é alguém para apoiar meu ego. Eu fiz minha própria revisão de vida, e o que concluí foi que, eu sei que parece engraçado, mas eu me qualifiquei, depois que passei pela minha vida e percebi que eu era basicamente FD, em todos os departamentos, meu relacionamento com meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus alunos, meus amigos, minha esposa, meus filhos. Eu apenas me dei FD, para cima e para baixo na linha, porque tudo que eu podia ver eram todas as maneiras que eu tinha fracassado, e eu me senti muito, muito mal, percebi que eu pertencia ao lugar em que estava, e nada nunca iria mudar isso. Em outras palavras, antes que a chance de me morder no pescoço, vou arrancar sua cabeça. Essa seria a nossa saudação, você sabe. Você vai para meu pescoço e eu arranco sua cabeça. E pensei, prefiro não existir do que viver assim. Porque prefiro não ser, do que ser um deles. Então agora estou em um dilema porque aqui estou, não há saída, eu não tenho como, eles vão voltar, e eu não posso contar com essa oração que foi bem insincera, você sabe, quero dizer, não era do meu coração, foi como funcionou. Quanto tempo isso vai funcionar para mim? Você sabe. E entrei no mais profundo desespero, quero dizer, aqui estou eu na fossa afundando, emocionalmente, espiritualmente afundando em um buraco mais profundo. Minha pequena mente está trabalhando, tentando criar algo que pareça como uma criança de 8 ou 9 anos, sentada na escola dominical cantando Jesus Loves Me. Não era a ideia, as palavras que eram boas, mas não eram as palavras. Era como quando eu era criança, eu acreditava em como esse Deus, Superman, e você conhece é como os jacarés e ursos que vivem debaixo da sua cama que estão tentando morder seus dedos. Lembra deles? Quando eles começavam a morder meus pés à noite, você sabe, no meio da noite. Eu orava a Jesus e eles iam embora. E é claro que estou tendo vozes na minha cabeça dizendo: você não acredita nessas coisas bobas, você sabe assim. Você sabe que você era uma criança, você é idiota, você sabe que não é verdade. E então as outras vozes estavam dizendo: por que ele se importaria com você? Você não fez nada além de usar o nome dele como um palavrão nos últimos 20 anos, você sabe que ele não vai te ouvir, mesmo que ele existisse, ele odeia sua coragem. Estou fazendo todas essas coisas acontecerem, e então finalmente gritei na minha cabeça como: pare com isso. E eu apenas grito na escuridão, no puro desespero: Jesus, por favor, me salve, sem a menor ideia se havia um Jesus ou não, ou se ele gostava de mim ou não gostava de mim, você sabe o que quero dizer. Eu não tinha nada, exceto essa tênue esperança de que pudesse ser verdade. Essa luz incrivelmente brilhante, como se fosse realmente luz, a luz que teria me queimado, eu fiquei tão impressionada pelo brilho da luz e sua beleza, e então olhei para mim mesmo e vi sangue, e fiquei eca. Eu tinha sido eviscerado. E dessa luz vieram mãos e braços, e ele me tocou, e quando ele me tocou, 3 coisas aconteceram, uma é que todo o sangue começou a desaparecer, e eu me tornei inteiro, a outra coisa que aconteceu foi que eu estava cheio de êxtase, em vez de ser, simplesmente nada além de dor da cabeça aos pés agora. De repente a dor desapareceu e estou cheio de êxtase, e por último e mais importante, eu experimentei um amor que eu não sabia que existia. E infelizmente ainda não encontrei nenhuma linguagem que possa começar a descrever. Então ele me pegou. Ele me segurou bem apertado. Quando ele me segurou, eu sabia que havia além de toda essa cura, e amor e tudo isso, que ele realmente gostava muito de mim. Aliás, sou a pessoa favorita dele em todo o universo. Eu tenho que acrescentar. Infelizmente você também é. E ele gosta de mim. Quero dizer, ele não está bravo comigo. Você sabe, ele está feliz.
Então, estou me segurando em Jesus, estou chorando, choro feliz, e Ele está esfregando minhas costas. Ele me deu uma boa e muito suave e macia massagem nas costas e decolamos, assim como voar em um helicóptero, exceto que era apenas Jesus e eu sem o helicóptero. Tudo o que eu sei, porque como se eu tivesse meu rosto enterrado em seu peito e pescoço, será que estamos indo? Nós realmente vamos, e na verdade, estou com um pouco de medo, porque na verdade, estou pensando, espero que ele não me solte. Então estamos mudando, estou tentando me organizar, porque estou sentindo que coloquei muita baba nele do meu nariz e boca, bastante, muito babado, e estou me sentindo mal com isso porque não tenho um lenço para limpá-lo. Ok, então estou tentando me recompor, e eu olho e vejo como estamos nos movendo, em direção a um mundo de luz, e ao redor do mundo de luz, como um basilhão de pequenas luzes, entrando e vindo fora, e a toda essa atividade, e eu fiquei surpreso. O Deus que eu disse que não era, vamos para a casa dele. Estamos indo para o território dele, quer dizer, eu sei disso, eu só sei que em algum lugar naquela grande galáxia de luz, se você quiser, há Deus nisso e estamos caminhando para isso, e eu sou o maior idiota do mundo inteiro. E eles provavelmente me odeiam, sabe? Por causa do que eu disse e fiz. Eu penso comigo mesmo, ele cometeu um erro terrível. Eu não pertenço aqui. E com isso paramos, e estamos fora do mundo da luz, que podemos chamar de paraíso porque era isso, eu chamo de lar. Ele falou comigo pela primeira vez telepaticamente e disse, nós não cometemos erros, você pertence aqui. E eu pensei, como você sabe o que eu pensei? Eu não disse isso. Você pode ouvir o que eu penso? E ele riu, e disse, eu sei tudo o que você já pensou. Eu pensei, eu me sinto muito desconfortável com você sabendo tudo o que eu já pensei, porque eu pensei coisas que eu não quero que você saiba que eu pensei, e imediatamente eu pensei em algo que eu não queria que ele soubesse que eu pensava, que era que eu imaginei um seio. Eu sempre fui um homem de peitos, e sabe o que ele fez? Ele riu e riu e riu, ele achou muito engraçado. E eu pensei, ele me acha engraçado. E ele disse, sim, você é muito engraçado. E eu fiquei tipo, ele me acha engraçado, porque ninguém me acha engraçado, quero dizer, eu tenho um senso de humor perverso. Eu faço muitas piadas e as pessoas olham para mim como, qual é o seu problema? Então, começamos a conversar e ele meio que interrompeu nossa conversa, que é tudo telepaticamente. Ele tinha uma voz masculina jovem. Ele disse, tem um monte de gente que quero que você conheça. Então ele gritou com um tom musical, e eles vieram, e havia um grupo deles, e eles formaram um círculo de pesquisa ao nosso redor, e ele disse, eles gravaram sua vida, e eles querem te mostrar sua vida. Então, nós passamos a observar minha vida, e isso foi o que eu chamaria de uma projeção holográfica de mim interagindo com as pessoas. E o interessante é que havia adereços, mas geralmente não um plano de fundo, somente quando o plano de fundo for apropriado. Temos mesas e cadeiras e um piso, e o resto simplesmente não está lá. Entramos em uma cena, e foi como ver o que aconteceu com a pessoa depois, o que aconteceu com ela depois que interagimos, ou o que ela estava sentindo, nós sentimos o que ela estava sentindo. Eu era muito manipulador e distante das pessoas. E Jesus e os anjos claramente compartilhavam sua infelicidade com a direção que eu estava seguindo, não de uma maneira cruel, mas é realmente decepcionante, e eu senti os sentimentos deles, e me senti mal por ter sido uma decepção. Eles não estavam com raiva, eles ficaram apenas decepcionados. O que eu aprendi com tudo isso, foi que fomos criados para amar um ao outro. Esse é o nosso trabalho, esse é o currículo, isso é tudo em poucas palavras, e isso é a única coisa que importa. E o que eu estava fazendo era me afastar disso.
Quero dizer, eu tinha uma carreira, eu tinha uma esposa, eu tinha filhos, eu tinha uma casa, tinha carros, você sabe. Blá, blá, blá. Tinha tudo isso. Eu tinha o sonho americano e estava indo para algum lugar e ganhei prêmios em exposições de arte, e eu consegui estabilidade, e eu era um professor titular, blá, blá, blá. E nada disso importava, e eles me informaram que nada disso importa. Na verdade, foi uma decepção muito surpreendente porque eu dizia: olha, olha aqui. Eu consegui, sabe? Sou professor titular e tenho 26 anos. Sou um professor completo. Ninguém entende isso. Bem, isso não teve nenhuma importância. Veja aqui, onde você ignorou um aluno que realmente precisava de um amigo, e então eles se sentiram tão tristes por esse aluno, e como a revisão de vida foi na minha vida adulta, eu estava implorando para eles pararem com isso. Eu fiquei tipo, eu já entendi. Não, e eles diziam, não, você tem que assistir, então passamos por tudo isso, foi brutal. E eu os deixei muito desapontados e muito triste, mas eu entendi que era muito simples. Nós estávamos aqui, deveríamos nos amar, e eu perdi completamente. Eu pensei que minha vida era ser a pessoa mais famosa, rica, importante e poderosa que eu poderia possivelmente ser. Quero dizer, eu queria tudo. Quando terminamos com aquela coisa toda, ele disse: você tem alguma pergunta? E eu disse: sim, eu tenho 1 milhão de perguntas. Eu nunca contei tudo a ninguém porque algumas coisas ficam meio esotéricas. Você sabe que eu tive problemas por causa de coisas. Quero dizer, pessoas me disseram que eu sou o diabo e sou uma apostasia. Fui acusado de coisas muito simples que disse. Como por exemplo, eu vou te dar um exemplo, quando os bebês são abortados, ou ainda nascem ou morrem quando são muito jovens, eles apenas têm outra chance na vida. E as pessoas ficam furiosas comigo, e me chamam de todos os tipos de nomes porque Jesus me disse isso. É como se você não gostasse do plano de Jesus, ele não joga bebês no inferno. Ele não apenas me disse, mas me mostrou, e nós visitamos alguns lugares que o universo estava cheio de seres inteligentes, e formas de vida variadas, e que na verdade este mundo é um dos mais baixos de todos. Há muito mais seres espirituais, gentis, bons, amorosos e inteligentes em todo o universo. Perguntei a Jesus, e então, o que acontece com as pessoas quando morrem? E ele disse, é um grande problema, porque geralmente, quando as pessoas morrem, elas não sabem que morreram, porque quando elas estavam morrendo, elas estavam sofrendo, e quando eles morreram, o sofrimento acabou, e então eles se sentem muito bem, então pensam que ficaram bons e não sabem que morreram. É engraçado porque as pessoas têm medo de morrer. Não, morrer é ótimo quando não está bem. Eu fiquei sem coisas para dizer, então eu disse, ok, eu quero ir para o céu. E ele disse, na verdade, você tem que voltar para o mundo para tentar, você sabe, ter a vida que você foi criado para ser em primeiro lugar. Então nós tivemos uma discussão enorme. As pessoas sempre dizem, argumento? Eu digo, sim, eu discutir com ele tanto quanto posso discutir. Eu disse, por que você me mandaria de volta ao mundo? Porque está cheio de pessoas cruéis e más, e é uma existência terrível lá embaixo. Ele disse, é verdade, há muitas pessoas cruéis e más. Há também pessoas muito amorosas e bonitas, e ele disse, o que está em seu coração é o que você encontrará, e se você tem amor em seu coração, você verá o amor em outras pessoas. Se você tem beleza em outras pessoas, verá a beleza nelas, e ele disse, é o que está em você, é o que você vai encontrar. E sabe de uma coisa? Surpreendentemente, ele estava certo novamente. Faço isso há mais de 30 anos, bem, 33 anos desde 85, e sim, se você procurar amor e beleza, encontra amor e beleza. Se você procura crueldade e feiura, você encontra crueldade e feiura. Mas estou te dizendo que o amor e a beleza estão em todos os lugares e em todos, incluindo pessoas que não parecem imediatamente amorosas ou bonitas.
Quando eu estava me recuperando, no que eles chamavam de área de recuperação do hospital em Paris, o quarto estava meio escuro. Era dia, mas as luzes não estavam acesas. A sala se iluminou, e este jovem, um lindo jovem, em seus 20 e poucos anos, apareceu, loiro, vestindo jaleco hospitalar, um jaleco verde claro com decote em V, mangas curtas, e tênis. Ele entra na sala e diz: "Como você está?" Eu fico como: "Uau! Mais uma vez inglês perfeito, você sabe, meio que uma surpresa em um hospital francês." Muito antes disso, ele disse: "Vou cuidar de você e quero garantir que tudo ficará bem, mas você tem uma longa recuperação pela frente, mas sempre estarei ao redor." E eu disse: "Ótimo. Ótimo. Quero dizer, ele foi tão gentil." E eu disse: "Então, qual é o seu nome?" Ele disse: "Não se preocupe com isso, você nunca mais me verá." E eu disse: "Você acabou de dizer que vai cuidar de mim, e vai me acompanhar durante toda essa recuperação, e você sempre estaria por perto, e agora você está me dizendo que eu nunca mais vou te ver." E ele disse: "Sim, isso é tudo verdade." Ele disse: "Estarei por perto, mas você nunca mais me verá." E eu disse: "Isso não faz nenhum sentido. Você vai ficar comigo?" Ele disse: "Eu estarei com você, sempre saiba que estarei com você." E eu disse: "Eu nunca vou te ver de novo." Ele disse: "Você nunca mais me verá." E eu disse, muito confuso, "Não entendo." Ele disse: "Agora eu tenho que ir." Então ele foi embora. Quando ele saiu do quarto, voltou a ficar monótono, e eu estou sentado lá, pensando: o que foi isso? O que foi isso? Louco! Imediatamente a enfermeira entra na sala, e eu disse: "Qual é o nome do médico que estava aqui?" Ela disse: "Não havia ninguém aqui." E eu disse: "Não, não e não, o jovem médico com o cabelo loiro e você sabe, e os tênis, e outras coisas, você sabe." Ela disse: "Não havia ninguém na sala." E eu disse: "Havia alguém na sala. Ele acabou de sair. Você provavelmente passou por ele entrando." E ela disse: "Minha mesa fica do lado de fora desta porta, estou sentado naquela mesa há muito tempo, e ninguém esteve nesta sala ou fora desta sala." E eu disse: "Não, você não entende. Havia um belo jovem que estava aqui me visitando." E ela disse: "Que ninguém esteve nesta sala, eu estive bem perto da porta, e eu deveria saber." E eu disse: "Bem, você está errada," e fiquei muito chateado. Ela ficou brava comigo porque eu estava discutindo com ela. Quero dizer, o inglês dela não era tão bom assim, e eu falava um francês muito ruim, mas de qualquer forma nós estávamos tendo essa discussão. E ela simplesmente desistiu de mim, o que me deixou louco. É isso, é tão simples. É tão fácil de ter sua vida totalmente mudada, e você pode ir do desespero à alegria, você pode ir da dor à felicidade, você pode descobrir como todos os seus problemas não serão resolvidos imediatamente, mas com a ajuda de Deus, você vai encontrar a solução para os seus problemas. Sabe, você encontra um caminho para todas as dificuldades da vida, você pode encontrar uma comunidade de apoio, através de comunidade de fé. Em igrejas reais, sinagogas reais, templos reais. É tudo de graça, sem custo, sem compromisso, um monte de pessoas apenas vivendo para tentar ser útil e solidário com alguém.